Aí, foi. Começou a live? Começou? Ai, meu Deus. Começaste. Ai, beleza. Boa noite. Boa noite para quem está ouvindo. Gente. Esse é um evento do Centro Acadêmico da Linguagem, o CAL, e o Centro Acadêmico da Física, o CAF, da Unicamp, para falar, basicamente, comemorando, né, a Bienal, a gente tem a pré-Bienal, falar sobre turismo e educação. Mais especificamente sobre a ameaça do neoliberalismo à gratuidade da universidade pública e à pesquisa nacional. E aí a gente chamou o Leandro para falar do evento. Isso aí, o Leandro, ele é professor universitário de educação física, ele é pesquisador pela Unesp também, militante do Partido Comunista Brasileiro, e também ADM da Centralismo Democrático, é top demais, né? Alguns de vocês devem conhecer. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre sistemas que são bem candentes, né, pra gente, principalmente com a possibilidade de ensino EAD pro resto da vida aí com as PLs, né, do ano passado que João Dodória tentou botar a goela abaixo. A gente vê que esse assunto é bem importante de se fazer. Então a gente vai passar a palavra aí para o nosso convidado e começar a discussão. Bom, boa tarde ou boa noite, né? Não sei o que está rolando aqui, não sei se está escuro. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Pessoal que está assistindo, espero que a gente consiga bater um papo aqui interessante que possa contribuir com essa discussão. Meu nome é Leandro, né? Tá escrito aqui. Eu sou professor, dou aula no ensino superior, no curso de Educação Física. Sou pesquisador aqui na Unesp de Bauru, terminei meu doutorado agora. E eu sou administrador, né, de uma página chamada Centralismo Democrático, é top demais. Espero que se vocês não conheçam, pode curtir, tá no Instagram, Facebook e Twitter. E é uma página de memes, muito legal, né? Bom, quando me chamaram aqui, eu achei que para a gente falar sobre os ataques, né, do neoliberalismo à universidade pública, a gente precisa se debruçar sobre qual que é o objetivo da universidade pública aqui no Brasil, né? Da universidade em si. Então, se a gente parar para pensar, né, o que deveria ser o desenvolvimento tecnológico, científico, contribuir com o desenvolvimento humano, né? Mas não é isso que acontece. O que nós temos hoje, em 99% dos cursos, das faculdades, dos institutos, são forninhos, né, onde a forma desse forno é um molde para o capitalismo, para o capital. Então, antes da gente começar a discutir quais são os ataques do neoliberalismo à universidade pública, a gente precisa pensar que a universidade pública ela é uma ferramenta perfeita para a manutenção do capitalismo, né? Consequentemente, do neoliberalismo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vê liberais, né, neoliberais atacando o Estado, atacando as instituições do Estado, seja educacional, seja nas suas diferentes instâncias, mas a gente precisa, nós, né? Eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro, e a gente precisa entender que o Estado não é uma coisa abstrata, né? O Estado é um conjunto de instituições que tem um domínio de uma classe sobre a outra. Então a gente está falando do Estado capitalista. Quando a gente fala da universidade pública correspondente ao Estado capitalista, o objetivo dessa universidade é a manutenção desse Estado. Então a gente vê, né, o quão idiota, o quão burro é essa ideia de ataque às universidades públicas. É lógico que nela nós temos centros de resistência, de combate, né, ao avanço da destruição dos setores que atendem, que deveriam atender a maioria da classe trabalhadora, mas o que nós devemos fazer é, além de defender as instituições públicas, com toda a nossa força, né, a gente tem que lutar para fazer com que elas mudem. Não adianta eu defender um fogão
sendo que eu quero que ele esfrie comida, sendo que eu quero que ele seja uma geladeira, né? Eu não quero que destrua o meu fogão, mas eu preciso de uma geladeira. Eu preciso de uma universidade pública, gratuita, para todas as pessoas, e que ela sirva, aí sim, para o propósito que foi dito anteriormente, né? Que deveria ser, que é contribuir com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento das pessoas, tecnológico, humano, e para atender as necessidades. Então, muita gente sempre tem aquele papo, né? A universidade tá. A sua avó entende seu TCC, né? Então, seu TCC é uma bosta porque sua avó não entende. Existe esse distanciamento, mas esse distanciamento é porque são objetivos distintos. Nós tivemos movimentações, acho que foi em 2019, né, velho? 2020 passou que a gente nem viu. Em defesa da universidade, em defesa da educação, contra o Weintraub, né? O Weintraub tinha acabado de assumir, e aí parece que rolou um movimento muito direto de fazer com que o que estava rolando na universidade fosse de acesso à população que não está na universidade. Aí a gente viu o pessoal imprimindo pôster, imprimindo cartaz dos seus trabalhos e levando para essas atividades, né, para essas mobilizações, para esses atos. E, pô, precisou isso para a gente tentar aproximar de alguma forma? Né? Então, só quando a água bateu na bunda não, bateu no pescoço, né, que as pessoas começam a se movimentar, a fazer palmateio para respirar, né? Então, a necessidade de lutar por uma universidade pública, gratuita, para todas as pessoas, de qualidade, é uma realidade. A gente precisa fazer isso, porque a gente está sofrendo ataque agora ainda mais, né? Mas a gente precisa lutar por uma universidade verdadeiramente emancipatória. Eu acho que isso é o nosso ponto inicial que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Gente, se vocês quiserem me interromper, quiserem fazer qualquer contribuição no meio da fala, cara, fiquem à vontade, tá? Eu dou aula, né? E às vezes rola muito monólogo, porque os alunos acabam não participando muito. Então fiquem à vontade para me interromper, tá? E o que nós temos visto, né, voltando aos ataques, é a busca cada vez mais por uma ocupação, desculpa o termo, né, das instituições privadas dentro das instituições públicas. Então nós temos as terceirizações, nós temos a prestação de serviço de terceiros, que tudo isso, né, aos poucos, acaba minando a universidade pública. Eu vou dar um exemplo aqui, né, da Unesp de Bauru. Então, os trabalhadores que prestam serviço à universidade são todos terceirizados. Tirando, né, a parte técnica e a docência. Nós temos um processo de sucateamento cada vez maior do acesso docente. Por quê? Porque não existe mais concurso, certo? Não existe mais concurso público para professores, é algo bem escasso. Nós temos cada vez mais a abertura de concursos temporários ou bolsa docência. Eu, inclusive, fiz isso. Não tem professor vago, por anos, em vez de contratar alguém, eles abrem ali 4 meses, um estudante da pós-graduação dá essa disciplina, vai receber bolsa de R$400, R$500, e você não tem alguém da área, né, um especialista da área. Busca quem está disponível ali. E isso é rotativo, todo semestre tem isso. Né? Os alunos e alunas da pós-graduação, devido, né, às necessidades materiais, acabam tendo que cumprir essa tarefa, né, porque é um aluguel que você consegue pagar devido a esse acesso, mas isso vai facilitando esse processo de sucateamento. Outra coisa é o acesso à pesquisa, né? Então, gente, não sei se vocês estão ouvindo,
Um chorinho é meu filho, tá? Bebezinho. Mas nós temos cortes cada vez maiores de auxílios, pesquisa, de bolsa. Nós não temos reajuste de valor de bolsa há mais de 5 anos, de mestrado, doutorado e iniciação científica. Se nós não temos reajuste, nós temos uma desvalorização. Né? Sem contar todas as outras questões, é lógico que aqui a gente está focando na área discente, né, da universidade pública. Mas todo esse período de pesquisa de uma pessoa que, por exemplo, tem como objetivo se inserir na pós-graduação estricto sensu. Então, ela despende do seu tempo, da sua força de trabalho na pesquisa, no estudo, em congressos, dando aula. Nada disso, desse período, corresponde à contribuição da Previdência. Então, uma pessoa, né, que almeja, tem aquele sonho romântico, eu vou ser professor universitário, né? Então, se essa pessoa se forma, entra no mestrado, entra no doutorado, seguido, sem trabalhar, recebendo bolsa, por exemplo, né? Esse período que essa pessoa recebeu bolsa, ela não vai contribuir com o INSS. Então, a necessidade de entender o pesquisador ou a pesquisadora como trabalhador, né, é uma necessidade cada vez mais urgente, visto o sucateamento dessas pessoas, né, do ponto de vista financeiro, mas também de auxílio a material de pesquisa, a financiamento de material de coleta de dados, participação de congresso, participação de análises laboratoriais. Então, isso é cada vez mais escasso. Isso não é porque aconteceu, não tem dinheiro, meu Deus. Não, isso é um projeto. Né? Dinheiro tem bastante, tem muito dinheiro para pagar juros de dívida, tem muito dinheiro para perdoar dívida de banco, tem dinheiro para financiar dívida de velho da van, então isso tem. O que não tem é interesse de, mesmo, né, servindo como uma ferramenta de manutenção do Estado burguês, né, do Estado capitalista, de manter as universidades públicas com qualidade. O que nós temos é a busca e o aumento, né, dos conglomerados de ensino superior, onde a formação, né, o acesso ao ensino superior é feito em forma de derramamento, né? A qualidade a gente sabe que não é das melhores, os trabalhadores e trabalhadoras que atendem essa área são cada vez mais sucateados, são cada vez mais desvalorizados, e esses conglomerados são, inclusive, financiadores desse projeto político e econômico. Né? Então é uma roda, são engrenagens que trabalham especificamente para isso. Não dá para a gente defender, e aqui eu quero colocar aquilo que eu acredito, né, que eu defendo. Não dá para a gente defender uma universidade pública de qualidade, gratuita para todas as pessoas, sendo ela mais uma engrenagem de manutenção do sistema capitalista. A gente precisa defender a universidade pública para todas as pessoas e superar, para que ela seja uma ferramenta. É lógico que vai depender de nós, de cada um de nós que estamos aqui, de vocês, né? Das pessoas que vocês têm contato, dos familiares, se vocês têm contato, de construir essa ferramenta. A realidade está dada. Né? Quantas pessoas da sala de vocês, quantos professores de vocês estão realmente comprometidos com isso? A gente sabe que não é a maioria. Né? Então, cabe a cada um de nós aqui denunciar essa política, que é uma política destruidora dos bens públicos, que visa dificultar o acesso da população a
condições de qualidade de ensino e também, além de denunciar, combater. Como fazer isso? A partir da organização política, né? Então, organização aqui, né, centro acadêmico, organização em partidos políticos verdadeiramente comprometidos com a luta política da emancipação da classe trabalhadora, e entre vocês, entre estudantes, com a população acadêmica escolar, né, porque não são só professores e alunos e estudantes, né, são professores, estudantes, trabalhadores do campus, pessoas que moram em volta, quem participa de projeto de extensão, e essa distância que existe, né, entre o resto da cidade, vou dar um exemplo, do campus universitário, é proposital. É para que essa comunidade acadêmica seja cada vez mais fragmentada e cada vez mais difícil de conseguir superar, se organizar e combater essa realidade. Eu acho que essa aqui seria a minha fala introdutória, né? Falei, eu acho que por 15 minutos sem parar. E eu queria passar para vocês, né? Alguma contribuição para a gente ir desenvolvendo esse bate-papo. Sim, você falou umas coisas aqui bem top, né? Eu destaquei aqui uma questão bem latente, né, da Unicamp no momento, né, que é a questão da precarização, que vai bem de encontro também com a questão das bolsas de C, as supostas bolsas de auxílio, né, que na verdade são bolsas de trabalho. E como eu consigo perceber o que acontece na Unicamp, né, na estadual, que, como ano passado eu falei no comecinho, teve o projeto de lei 529, né, que tentou sequestrar os fundos das estaduais que não fossem utilizados, né, inclusive o que já estava guardado, que acarretaria na falência da Unicamp, por exemplo. Você tem a questão da própria precarização, né, que primeiro você, como você falou na questão dos terceirizados da Unesp, né, a gente tem os terceirizados da Unicamp também que estão em situação extremamente precária, né, não tem distribuição contínua de EPI para os trabalhadores que trabalham no bandejão, né, porque estão fazendo a comida do pessoal que está pesquisando no campus, né, que conseguiu voltar para a pesquisa no campus, do pessoal de bolsa também, né, que recebe o bandejão de graça, então não tem essa distribuição de EPI, né, e a gente vê que começa por etapa, né, a precarização. Primeiro precariza alguns trabalhadores, meio que não o pessoal de carreira, né, o pessoal da limpeza, os copeiras ficam terceirizados, né, aí você começa a reduzir cada vez mais e mais os direitos desses terceirizados, depois você pega os estudantes mais pobres, né, que você começa a reduzir a quantidade de bolsa disponível, né, a gente vê aí que a última tentativa foi alterar os critérios da Bolsa SAI, que na verdade era uma estratégia para você fazer com que cada vez menos pessoas estivessem aptas a receber a bolsa, né, quando você aumenta a renda mínima para receber, quando você diminui a renda mínima, né, para receber a bolsa, você deixa um leque muito grande de alunos de fora. Então isso aí é uma estratégia para, de fato, você justificar a não necessidade de mais bolsas. E depois a gente vai pegar mais e mais trabalhadores e depois até os professores, né. Fala, Leandro. Deixa eu interromper rapidinho, porque a gente está falando sobre o acesso das pessoas e das condições de trabalho, né, na universidade. Uma coisa que é fatal é a permanência estudantil. Então, a Bolsa Trabalho, que você acabou de falar, ela vai contribuir com talvez o aluguel, se não tiver acesso à moradia, mas a gente precisa se debruçar sobre a permanência estudantil, ou seja, a condição do estudante de morar na cidade da universidade, de se alimentar, de se deslocar, de arcar com os custos mínimos de acesso ao material, porque a gente sabe, né, que Xerox é caro pra caramba. E a permanência estudantil, ela tem que ser uma base de luta de toda a comunidade escolar, né, comunidade universitária. Porque se não tem estudante, não tem professor, não tem trabalhador do campus, e a gente esquece isso. Principalmente os docentes, né?
porque quando a gente fala da docência do ensino público, a gente está falando sobre professores, pesquisadores, e parece que a pesquisa ela está sempre à frente da docência, né? E parece que às vezes para o professor, para o docente ali, o importante é a pesquisa, mas se você não tiver aluno, você não tem o estagiário de C, não tem um aluno de mestrado, não tem um aluno de doutorado, a pesquisa não desenvolve. Então, eu acho que nós precisamos reforçar isso. É difícil, né? Eu sei. Às vezes você chega no laboratório, imagina. Oi, professor, tudo bem? Eu quero fazer IC, mas ó, eu sou foda, me valoriza aí. É difícil, né? Mas a gente precisa, através, mais uma vez eu quero reforçar aqui, através da organização entre nós, né, entre estudantes, reforçando isso, através do diálogo, através de atividade. Não é só ter acesso à universidade, é ter acesso às condições que possibilitem o ensino, né? Desculpa interromper, Gabriel, pode continuar aí. Não, imagina, foi bem pertinente a sua fala, né? Inclusive, né, a questão da permanência é uma outra coisa que entra na própria parte das bolsas, né? Como você disse, não tem reajuste desde nunca, né? Tá 400 conto o PIBIC desde sempre. Então, tipo, hoje em dia, com 400 conto, você consegue colocar meio litro de álcool e comprar 2 gramas de colchão mole, né? Então, tipo, o bagulho tá literalmente na Disney, tá completamente aquém das realidades, né? Ainda mais com aluguel universitário, né? Que perto da Unicamp beira a R$ 3.000 um cativeiro. Então, tipo, é uma questão muito, muito peculiar do próprio sucateamento, né? Que o PIBIC está ao mesmo preço de sempre, aí a FAPESP, que é a mais cara, né, que dá mais dinheiro, que é 700 e alguma coisa, tá nesse mesmo preço também há bastante tempo, só que para você conseguir entrar na bolsa da FAPESP, você tem que vender a alma pro capeta quase, e o objetivo do governo do estado de São Paulo é cada vez mais e mais desfinanciar essas agências de pesquisa, né? Eu falo do governo do estado de São Paulo por causa da FAPESP, né, mas é um plano geral, principalmente com o governo federal que a gente tem. Bolsodória, né? Bolsodória, famoso Bolsodória. Acelera. E pensando, tipo, para além do governo, assim, estadual, federal, como que a gestão, né, da universidade se coloca frente a esses ataques? Porque a Unicamp sempre se vende como linda, maravilhosa, que temos cotas, ok, temos cotas, isso é muito bom, é um ótimo primeiro passo, mas e para além? Quando o estudante negro de escola pública da periferia, quando ele entra na universidade, o que ele encontra? Bolsa, ele quase não encontra, assim, porque tá complicadíssimo. E a Unicamp sempre se vende como esse lugar muito plural, muito aberto a todo mundo. Pena que não é assim, de fato, né? Eu imagino que as outras universidades públicas também se vendam dessa maneira, porque é uma imagem bonita, é uma imagem que atrai estudante, mas aí quando a gente entra na faculdade de fato, não é bem isso que a gente encontra. A gente não encontra políticas sólidas de permanência, a gente só encontra ataques à permanência estudantil, ataques aos trabalhadores, aos estudantes, trabalhadores também. E, nossa, é absurdo. E pensar assim, agora numa época de pandemia com a gente, né, nesse ensino remoto, o quanto de docente que tá aí doido para que o ensino remoto fique depois da pandemia, né, para que ele permaneça. E só me traz uma dor no coração e me traz mais vontade de me organizar politicamente para lutar contra essas coisas. A universidade é o retrato perfeito do reformismo burguês, né? Então aquilo que é bonito, eu me importo com as desigualdades, eu me importo com a pessoa não pode passar fome, então toma aqui, ó, come um biscoito. E é só isso. E é aí o limite de toda a atuação, né? Então, isso não é só na Unicamp, né? A universidade pública por si só. E vou dar um passo além, né? As escolas em geral. Então, quando escuta, os professores são comunistas, os professores são doutrinadores, cara, pode ter certeza, essa pessoa nunca entrou numa sala dos professores em uma escola, porque não tem noção do que está falando. Na Unesp, na USP, na Unicamp, na Unifesp, estou dando exemplos aqui da UFSCar, nós vamos ter professores comprometidos com a luta,
Nós teremos alguns institutos, né, que correspondem a uma expectativa ali, entre aspas, mas o limite é muito baixo. Eles vão querer ajudar. E aí é importante a gente usar essa palavra, ajudar, não mudar. A ajuda e a mudança. Né? Isso a gente escuta em todo lugar. As pessoas mais... Peraí que alguém mandou uma mensagem aqui. Acredito ser fundamental difundir a relevância dos auxílios e demonstrar como isso é resultado. Ah, tá. Oh, valeu. Exato. Exato, Mike. Ainda mais falando sobre privilégio, né? Eu acho que privilégio já faz algum tempo que vem sido rebatido o como que isso tem sido usado de forma errada, né? Então nós temos direitos, não privilégios, que nós temos que lutar não somente contra a perda, mas nós temos que lutar para o avanço dessas condições. Então eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar em toda intervenção que eu vou fazer é a gente mudar o discurso de resistência, né? Então o que é uma resistência? É a gente conseguir aguentar todo tipo de ataque. Eu não sou, pelo menos eu não sou um saco de pancada, não sou o João Bobo que eu tomo um soco e volto e fico tomando soco. Não, a gente tem que lutar pelo avanço, pelo combate e destruição da força que nos ataca. A gente tem que lutar contra essas políticas e os representantes dessas políticas liberais, neoliberais, que são eles que estão por trás disso tudo, né? Da destruição do acesso que hoje nós temos, que é muito longe de ser o acesso adequado da classe trabalhadora à universidade, e diminuir cada vez mais. A gente tem que olhar a situação e falar, não tá bom. Eu não posso resistir para manter esse algo que não tá bom. Eu tenho que melhorar. Né? Mas aí é um processo, né, difícil, de organização, de combate, de luta. É difícil. Né? Completamente. Você falou uma coisa aí que... Nossa, acho que acabei esquecendo, estava na ponta da língua, socorro. Eu acho que eu vou falar outra coisa primeiro, se eu lembrar, depois eu falo. Nossa, eu me perdi completamente. Ainda sobre a pesquisa, né, tem uma coisa que é bem interessante, né, que é o uso de mão de obra, né, que você mesmo falou que a gente precisa ver o pesquisador como um trabalhador. Como eu disse, né, as bolsas de IC, pelo menos para graduação, né, são uma merreca que não consegue comprar absolutamente nada. E as de pós-graduação também, né? Um adulto de 26 anos para se manter com 1.200 pau de mestrado é meio puxado, né? Você só consegue pagar o aluguel naquele cativeiro lá e olhe lá, né? E viver à base de fotossíntese, né? É uma questão que, tipo, você vê que a pesquisa nacional também ela não está voltada para o desenvolvimento tecnológico do país, né? Está voltada mais para suprir alguma necessidade imediata de grande indústria, né, indústria privada na maioria das vezes, que basicamente se aproveita desse trabalho, né, que paga 1.500 conto para basicamente ter como devolutiva, né, o desenvolvimento tecnológico que é produzido por esse trabalho ser da ordem de milhões, né? Então basicamente você tem aí a questão da mais-valia dentro do ambiente acadêmico, extremamente na cara, assim, mas por alguma questão a gente ainda não se vê como trabalhador de fato, né? Que é o que a gente é de fato. Exatamente, exatamente. A Bia falou uma coisa que eu esqueci de pontuar, e aí, de novo, eu quero expandir para as escolas, né, de ensino fundamental, ensino médio, que é a questão do ensino remoto, do ensino EAD. Né? Então, ao mesmo tempo que tem professores que estão ansiosos pela manutenção disso, inclusive era um projeto da reforma universitária estadual, né, antes da pandemia, que era juntar disciplinas das disciplinas de aula remota. Aqui na Unesp, inclusive, isso foi discutido. Dá um exemplo. Curso de Educação Física tem uma disciplina chamada Fisiologia. E tem curso de Educação Física em Bauru, em Rio Claro e em Presidente Prudente.
o mesmo professor dá essa disciplina de forma remota para os 3 campos, para as 3 salas. Tá aí, né? Um processo de remotização do ensino. E a gente caiu de paraquedas, né, do nada, numa situação mais avançada disso. A gente está vendo que não dá certo, né? E quem também está vendo que não dá certo são as pessoas responsáveis pelo ensino básico. Por quê? Porque a escola, desde que ela é escola, né, desde a Revolução Industrial, um pouquinho mais para frente, a escola para a classe trabalhadora é um depósito de criança, é um depósito de filho e filha de trabalhador, para o trabalhador ir trabalhar, o filho ficar ali, não morrer, e formar mais força de trabalho para atuar na produção. Então, o objetivo da escola não é aquele objetivo, né, de formar, emancipar, não. É um saco para jogar criança, filhos da classe. E por muito teve muita gente, né, defendendo, sou a favor do homeschooling, os professores. Agora, velho, a galera quer abrir a escola de todo jeito, não aguenta mais criança dentro de casa, vê que criança, né, demanda atenção, afeto, amor, tudo isso, e muito e o trabalho doméstico, né, cuidar. E a escola, essa é a função. E a gente tem visto cada vez mais as pessoas de forma não é irresponsável, é responsável, tem responsabilidade, a gente canalha, a gente assassina, genocida defendendo a abertura das escolas nessas condições, né? Gente que paga de ativista da educação, né? Que eu gosto de educação, gosto de matar professor e professora, eu gosto de assassinar estudante, familiar de estudante, porque é você jogar todo mundo da comunidade escolar dentro de uma piscina de ácido sulfúrico. Então, a defesa do ensino de qualidade, ela está atrelada à defesa da qualidade de vida. E agora a gente não está nessa condição, nem na universidade, nem no ensino básico. Eu acho que ter trazido, né, a pandemia é uma desgraça, óbvio, mas ter jogado na cara de todo mundo o quão é absurdo trabalhar de forma remota, serviu para abrir os olhos, né? Um monte de gente que defendia o homeschooling até ontem está vendo que não dá. Então prefere abrir o forninho para jogar a gente para se queimar agora com a pandemia do que tentar deixar o pessoal sobreviver. Quer mandar alguma coisa, Bi? Não, eu ia falar que é muito bom pensar nessa perspectiva, porque nos 2 institutos, né, tanto o IFGW quanto o IEL, a gente tem curso de licenciatura, a gente tem gente que vai trabalhar como docente, assim, tanto do ensino básico, enfim, quanto outros tipos de ensino. E é muito importante a gente olhar essa perspectiva, olhar como que a escola, sendo esse depósito dos filhos da classe, esse aparelho ideológico do Estado, como que isso se dá e como que isso vai afetar a nossa prática docente, tanto agora, né, porque tem gente que já trampa em escola, mas no futuro, para quem ainda não trabalha em escola, mas pretende. E pensar, né, como que é a precarização não só no ensino da universidade pública, no ensino superior público, mas no ensino público no geral, assim, e como isso é um projeto, assim, super, que assim, tá super conectado com esses grandes conglomerados educacionais, que só tendem a crescer e exploram o professor. Eu teve uns casos agora, né, de algumas universidades privadas que demitiram o professor por meio de um pop-up que apareceu no EAD, sabe? E são várias coisas, assim, para se trazer, falando de neoliberalismo e educação. É um tema muito extenso. Um livro que eu terminei agora há pouco, né? E fala muito disso, é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, que ele vai falar, né, do acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora à educação, e ele trata disso. E aí o professor Demerval Saviani, no Escola de Democracia, ele vai trazer isso de novo, né? Então, a gente vai defender o ensino público? Sim, mas qual? A gente vai defender a universidade pública? Sim, mas qual? Acho que isso tem que estar na nossa frente, entendeu?
É aquela fita, né? Se EAD fosse bom, as particular não fazia, né? Porque, puta que pariu. A gente tem um grande problema vindo no horizonte, né? Os Cavaleiros do Apocalipse estão aparecendo cada vez mais, que, tipo, há um movimento de se naturalizar, né? O ensino remoto como um todo, né? Fiquei sabendo de umas paradas que aconteceu na última CCG aí que eu fiquei cabreiro. Inclusive, vai sair logo em breve alguma nota, né? Porque, de fato, nada online é bom. Nada online é bom. Matrícula online não é bom, deu vários problemas. Aula online dá problema. Você perde completamente qualquer noção de tempo e espaço. Então, basicamente, o lugar que você tem lazer é o mesmo lugar que você está trabalhando. Isso é terrível, né? Não só para trabalho, como para estudo, qualquer coisa. E há esse movimento, né, de naturalizar o ensino remoto para tentar, de alguma forma, ir socando cada vez mais a pauta da precarização, né, que o ápice da precarização é o ensino remoto e a privatização, né, no fim das contas. Assim, não dá para dizer que esse não é um objetivo dos governos da escala federal ou estadual, porque, bem, a gente vê como o próprio ministro do Meio Ambiente ele fala da questão da Amazônia, né, da questão do desmatamento. Então, se ele fala isso na frente das câmeras sobre desmatamento, o que eles não falam por trás das câmeras sobre educação e qualquer outro setor público, né? Então, a máxima que eu aprendi com uma amiga minha é que se fala X na frente, faz 3x nas costas, ou pior, né? Então, é uma parada que, de fato, não é mera, como eu posso dizer, não é mero sensacionalismo nosso de ficar preocupado com esse tipo de coisa, porque isso com certeza está na ordem do dia, e se eu fosse um liberal safado, graças a Deus não sou, eu estaria lutando justamente por isso também, mas só que eu tô do lado oposto. Exatamente, exatamente. Bom, temos... Alguém mandou alguma pergunta? Se vocês quiserem levantar aqui pra gente. Eu vi mais, assim, no geral, intervenções do que perguntas. Intervenções, assim, afirmações e tal. Ah, legal. Dá para trazer. Eu acho que tá. Acho que tá de bom tamanho por hoje. Não sei, talvez caminhar para um encerramento agora, né? A gente planejou fazer uma horinha, a gente faz um encerramento rapidão. Qualquer coisa também, né? Acho que o tema cabe um pouco mais de exploração, até por uma primeira aproximação foi bem produtiva a live, mas eu acho que dá para a gente encaminhar para o fechamento. Se o Leandro quiser comentar alguma coisa que alguém postou aqui no encerramento também, acho que seria top. Não, eu acho que a gente debater a universidade pública e a pesquisa das universidades públicas na nossa realidade, numa realidade pandêmica, né? A gente está vendo o quão destrutivo é uma política neoliberal. Ela visa acumular riqueza através de qualquer de todas as formas, né? Independente do que aconteça, inclusive destruindo nós. Então destrói pessoas, é uma política destrutiva de pessoas, né? E a universidade passa por isso. A universidade se destrói. Nós precisamos nos organizar. Isso que vocês estão fazendo é sensacional, né? Então eu parabenizo vocês, eu parabenizo as pessoas que estão assistindo ao vivo, que estão assistindo depois, porque é um momento que a gente está parando para buscar fomentar um debate, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode, como que a gente pode superar essa realidade? Eu não tenho a resposta direta. Eu tenho encaminhamentos. A principal Universidade Popular é top demais. O que eu posso trazer é que é necessário que que a gente consiga se organizar. A gente só consegue superar esses ataques através da organização de uma classe. Individualmente, nós somos presas fáceis para essa política. Organizados, nós somos o terror
dessas pessoas. É por isso que nós somos o bicho-papão dos liberais, né? Os comunistas assustam até hoje. E não é de graça, não é sem objetivo, porque eles sabem que se a gente se organizar, se a gente tomar o nosso destino, a nossa história nas nossas mãos, não fica pedra sobre pedra desse mundo. A única forma da gente conseguir se emancipar é através da nossa luta. A gente só vai conseguir uma universidade popular, uma universidade a favor da classe trabalhadora, através de luta organizada contra o capital. É isso. Nossa, fala perfeita. Isso que você disse do que a gente é o bicho-papão dos liberais é muito real, né? Aquele poema, quando os trabalhadores perderem a paciência. É exatamente sobre isso. E quando a gente perder a paciência, cara, eles estão fodidos. E é isso. Cabe a nós. É isso, depois dessa fala, acho que não tem mais nem o que falar para encerrar, para não deixar feio na gravação. É melhor deixar a fala do Leandrão terminar tudo, que fica top demais. Gente, quem não conhece a página, joga lá no Facebook, Centralismo Democrático é top demais. Tem no Facebook, no Twitter, no Instagram. E é essa. E, enfim, nós nos encontraremos aí na luta. Com certeza, a gente vai te chamar aí mais algumas vezes, te alugar um pouquinho. E é isso. Muito obrigado pela participação, todo mundo que assistiu aí. E até uma próxima. Falou!